Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do Chuva Loja Agrícola. Hoje estamos aqui para apresentar a Brinzio Eco 28. Então, vamos lá ver o que é que ela traz lá dentro. Em primeiro lugar, traz o cabo de alimentação, o cabo de energia. Muito importante, como sempre, o livro de instruções. Bah, não custa nada, já sabem. Primeira coisa que devemos fazer antes de pegar em qualquer máquina, seja lá uma sucadeira, seja um frigorífico, um fogão, a primeira situação que devemos sempre é ler o manual de instruções. Bah, vamos aprender o funcionamento, vamos aprender todas as funcionalidades que ela tem e vamos perder 5, 10 minutos que não nos vão afetar nada na nossa vida. Aliás, até vão afetar, mas positivamente. Porquê? Porque vamos aprender a trabalhar na plenitude com a máquina. Ele também é muito interessado, mas ainda não sabe ler. Leiam, percam tempo, não custa nada. É muito importante, ok? E pronto, aqui está a máquina propriamente dita. O que é que podemos ver já de início é este painel superior é bastante útil, vai nos permitir ver tudo dentro da chocadeira, se a rotação está a ser bem feita, vermos a máquina a trabalhar, vermos quando os ovos estão a eclodir, e isso é muito importante. Existem alguns modelos que não temos esta visibilidade no interior e podemos perder alguns pontos importantes. Se é fundamental para o nosso sucesso, não. Se vai ajudar no nosso sucesso, sim. É sempre importante termos uma visão total sobre todos os ovos para podermos acompanhar tudo o que se passa lá dentro sem termos que abrir a própria chocadeira. Temos também aqui na parte superior um mostrador digital, como podemos ver nesta parte aqui é onde está a maquinaria também principal da máquina e onde nos vai dar alguns dados que já vamos falar à frente. Isto são os tabuleiros onde vamos colocar os ovos. Podemos pôr aqui em duas situações. Podemos pôr o ovo deitado, claro que vai caber menos nesta situação, mas numa situação em que temos menos ovos ou não temos a disponibilidade de encher a chocadeira, pomos deitados, mas também nos permite pôr o ovo em pé. O que é que temos que ter sempre em atenção? A parte mais bicuda do ovo virada para baixo. Nunca esquecer, porque isso é o que nos vai garantir o sucesso. Caso contrário, não vamos ter bons resultados. Ela traz 4 calhas destas. Aqui são 2 tampas que vamos utilizar na parte inferior aqui, que é onde vamos colocar água para regularmos a umidade, ok? Já vamos falar sobre esse aspecto. Basicamente, os ovos ficam aqui na maior parte dos dias, dependendo do número dependendo da espécie com que estivermos a trabalhar, e nos últimos 3 dias retiramos os ovos destas calhas e colocamos aqui, e é onde vão acontecer os nascimentos. Em termos práticos, já vimos então o que é que esta máquina traz. Então vamos perceber o que é que ela nos pode dar e quais são as vantagens de trabalhar com ela. A primeira parte já falámos na questão do painel, que nos permite ter uma interação com o que está a acontecer lá dentro. Por exemplo, na fase final, na fase de nascimentos, permite-nos controlar sem estar sempre a abrir a chocadeira. A nível de capacidade, para termos uma referência, temos de 28 ovos de galinha, claro que depois, conforme a espécie, o tamanho do ovo é que vai decidir quantos conseguimos meter ou não. Podemos trabalhar com mais ou com menos, ela adapta-se facilmente a vários tipos de ovos. A nível da umidade, temos aqui um belo pormenor e uma diferenciação noutras máquinas. Esta máquina não necessita
de trabalhar com água nos primeiros, neste caso, 18 dias, por exemplo, no caso dos ovos de galinha. Ela tem um sistema de ventilação muito próprio, um sistema de vedação da própria máquina que conserva bastante a umidade no seu interior. Ou seja, a umidade que os ovos nos vão trazer vai ser perfeitamente suficiente para estes dias, ou seja, no caso das galinhas, para os primeiros 18 dias. Não vamos ter uma necessidade de fazer um controle diário e a introdução de água para aumentar os níveis de umidade. Na parte final, nos últimos 3 dias, aí já temos que fazer uma adição de água no interior da chocadeira. Ela tem 2 depósitos e de 3 a 4 dias que temos que introduzir água no seu interior, de forma a termos a umidade correta e dessa forma termos os níveis que os nascimentos assim o exigem. Por isso, nesta questão da umidade, temos aqui uma diferenciação que nos permite, não nos permite não trabalhar e não estar atentos, temos que continuar a estar atentos, mas liberta-nos de algumas tarefas em que, em alguns casos, tem que ser mais do que uma vez por dia. Quando falamos, por exemplo, num produtor mais pequeno, um produtor que tem gosto nas raças e gosta de ter, mas não é a sua função principal, como tal tem o seu emprego, tem a sua vida, então torna-se necessário às vezes arranjarmos alguns mecanismos que não nos obriguem a estar inteiramente focados todo o dia na máquina em si. Okay? Mais uma vez, reforço que não é uma situação de pomos lá a chocadeira e não ligamos mais nenhuma, mas é uma chocadeira que nos vai permitir ter mais tempo livre sem nunca deixarmos de estar atentos e de sermos críticos ao nosso trabalho no dia a dia com ela. A nível de temperatura, ela faz de forma automatizada. Nós fazemos a indicação da temperatura que desejamos e ela mantém, através de uma resistência, esse valor. Tem também um indicador muito interessante e muito importante, que é o indicador da temperatura externa à chocadeira. Como sabemos, o ambiente externo vai influenciar tudo o que se passa dentro da máquina. Então, ao termos uma indicação desse valor, pode-nos dar também um sinal que o local pode ser correto ou pode não ser. Ou seja, se tivermos diversas variações ao longo de um dia ou temperaturas extremas a uma hora do dia e muito baixas noutra, poderá ser um local não muito bom e que vai influenciar as nossas produções. Por isso, é mais um indicador e, como sabem, quanto mais indicadores tivermos, mais probabilidade de correções podemos fazer, mais críticos podemos ser em relação ao nosso trabalho e efetivar ainda mais a nossa produção. Tem também um sistema de fluxo de ar dentro da chocadeira que permite aumentar a uniformidade da temperatura e umidade no interior dela. Ou seja, esse sistema vai nos permitir ainda melhor que tenhamos em todas as partes da chocadeira a mesma temperatura e a mesma umidade. Okay? Muitas vezes o que é que acontece? Quando trabalhamos com depósitos ou com outro tipo de máquinas que não são tão eficientes neste campo, pode acontecer de, por exemplo, principalmente se for uma máquina muito grande, termos uma temperatura aqui, deste lado, e nesta metade ser inferior. Ou então a questão de umidade. Já me aconteceu de alguns testes que fiz, em que o depósito era só de um lado. O que é que acontecia? A umidade aqui estava nos valores que eu queria, mas aqui estava 5 ou 10% a menos. A temperatura pode acontecer o mesmo. Com este tipo de máquinas é mais difícil isso acontecer, mas mesmo assim tem um sistema que reforça ainda mais a probabilidade disso não acontecer. E são estes pequenos pormenores que nos vão garantir ainda mais sucesso na nossa produção. Como já vos disse várias vezes,
Quanto mais indicadores de trabalho nós tivermos, mais efetivo vai ser o nosso rendimento e mais críticos podemos ser para as nossas produções serem ainda melhores. Esta máquina, em termos de alarmes, também tem alguns indicadores interessantes. Temperatura máxima e mínima, ou seja, vai nos permitir ver as variações que existem e já falei, isso é importante porque quanto menos variações tivermos, melhor, vai ser mais fácil de controlar a máquina, vai ser mais fácil de termos sucesso na nossa produção. E também nos avisa, se houver uma quebra de energia, que ela esteve desligada. Vamos supor que a gente tem o nosso trabalho e deixámos a chocadeira ligada de manhã e só chegamos à noite. O que acontece? Houve ali uma descarga de energia, deitou-nos a luz abaixo e alguém veio e pôs a funcionar. Nós, nesse tempo que nos estivemos em casa, não soubemos que isso aconteceu, mas a máquina tem um alarme a avisar-nos que essa situação aconteceu, ou seja, ela avisa-nos que houve uma quebra de energia. Isto vai nos permitir, se imaginemos que essa quebra de energia foi muito prolongada e até teve alguma influência nos ovos, quando houver os nascimentos pode ser um indicador dessa situação. Podemos analisar porque é que nessa altura que chegámos a casa, por exemplo, a temperatura está abaixo do que tínhamos indicado e ela vai nos dizer que foi uma quebra de energia e nós já sabemos, temperatura abaixo, ela ainda não conseguiu estabilizar até ao ponto que queríamos. São várias situações que podem acontecer, estas são apenas algumas delas, mas é mais um indicador e quanto mais indicadores, mais probabilidade de sucesso. Em termos de resumo, temos aqui uma excelente máquina. Ela está disponível em 28 ou 56 ovos, no caso da referência de galinha. Temos uma máquina bastante eficaz, com muitas garantias, a nível de relatos que temos de clientes e também o nosso próprio trabalho que já fizemos com ela, que a testámos antes de decidir trabalhar com ela. É muito eficiente, é muito fácil. Para quem quer trabalhar com uma máquina que lhe dê garantias e que tenha alguma qualidade no trabalho, alguma automatização, é uma excelente solução, ok? E depois outra situação que também para nós é muito importante e também deve pesar e muito na vossa escolha, é a questão do pós-venda, da qualidade e da assistência que podem vir a precisar. Isto são máquinas, seja que máquina for, podem precisar de uma peça, podem precisar de uma assistência e isso é bastante importante. Não quer dizer que a máquina vai se avariar, não, são máquinas, até nós como pessoas podemos avariar, as máquinas é igual e nós trabalhando com esta máquina temos essa garantia de se precisarmos de alguma assistência, se precisarmos de alguma peça, estamos sempre garantidos e isso para mim é muito importante, seja uma chocadeira, seja um frigorífico, seja um carro, isso é um fator que pesa muito na minha escolha, ok? E o que eu quero para mim é o que eu quero para vocês. Espero que tenham gostado, que já sabem, qualquer dúvida ou qualquer sugestão, podem deixar um comentário ou então enviar uma mensagem. Fiquem bem e até à próxima.